Caríssimos e caríssimas, eu sou Daniel Nonato, gripado, mas com vocês aqui hoje. Mais um dia. Vamos assim, ó. Lavei meu rosto nas águas sagradas da pia. Eu já tô pronto, eu sou o filho de Maria. Deus abençoe nós e a nossa família. Hoje eu levantei da cama, tomei meu café, rezei uma Ave Maria pra ficar de pé. Tudo isso foi na graça, irmão. Eu estou na mão de Jesus, irmão. A vida é boa, não preciso de muito pra ser feliz, não. Eu só preciso de Jesus pra ficar de pé. Mudei a minha vida e agora é só fé. E agora é só fé, só fé, só fé. E agora é só fé, só fé, só fé. Hoje eu levantei da cama, tomei meu café. Bom, senhores e senhoras, a gente, hoje um pouco gripado ainda, a gente entra no evangelho de hoje, né? Evangelho de Mateus, capítulo 17, 14 ao 20. E a gente inicia hoje falando de fé. E a gente vai lembrando sempre que estamos vivendo tarifaço aí e tem que ter fé, né? Porque a gente vai sofrer esse tarifaço só ao começo. Porque existe um plano, né, do Donald para poder dominar o mundo. Então ele começa a criar dificuldades para todos. Alguém vai dizer que ele está punindo o Brasil, porque o Brasil está vivendo uma ditadura, e você vê aí um Congresso totalmente preocupado em eleição em 2026, preocupado em criar um projeto político e não mais em gerar bens para o povo. Por exemplo, a escala 6x1, que nós estamos aí contra, é uma escala que existe no Brasil, covarde, cruel, que a gente sabe que as pessoas vivem ela achando com uma maior naturalidade que isso é bom. O evangelho de hoje, o evangelho que nós estamos vivendo, e aí eu falo para vocês, fala em ter fé. Mas ter fé num país onde você vê deputados que estão licenciados, fora do país, até presos, recebendo salário. Você vê claramente que existe isso na nossa política. E a preocupação deles não é nem com a libertação de fulano ou de ciclano somente. A preocupação deles é criar a famosa terra arrasada. É a famosa frase do quanto pior, melhor para eles. E nós vivemos isso. E a preocupação não é isso, é que ele encontra ecos e apoio no meio popular através de vídeos, através de canais. Outro dia eu perguntei a uma pessoa, falei assim, vem cá, você tem essa informação da onde? Ah, eu vi no WhatsApp. Ah, eu vi no TikTok. Então, você vê claramente o uso da comunicação para o mal. E aí vai postando, que nem os deputados lá, preocupados em dizer que não vai continuar nada enquanto não liberar isso, não fizer aquilo, sentaram na cadeira da presidência. E durante esse ato, eles estavam se filmando, fazendo lives, falando que nós estamos aqui pelo país, pela democracia, contra a ditadura. E aí vem outro político aqui da minha cidade dizer que nós estamos vivendo um período de ditadura. Senhores, aonde está a ditadura? O Lula fala que não vai lá falar com o Trump, porque não tem sentido, porque ele não quer falar. Aí fica, tá vendo? Não quer resolver. Não é que não quer resolver. Não tem como a gente ir falar com um camarada que não quer conversa. Mas aí a pessoa acha que tem que ir lá, se humilhar, pedir por favor, me atende. Pelo amor de Deus, né? O Brasil é uma pátria soberana e nós também. Vamos nós pro Evangelho do dia. Hoje eu levantei da cama, tomei meu café, rezei uma Ave Maria pra ficar de pé. O Evangelho de hoje, você encontra lá em Marcos também em Lucas, e Jesus desce da montanha transfigurado e encontra lá o pai aflito, um filho atormentado, e os discípulos impotentes, e uma comunidade totalmente confusa. No alto do monte, Jesus havia mostrado sua glória, mas no vale, o que se encontra é sofrimento. E como Moisés que desceu da montanha e encontrou o povo adorando o bezerro de ouro. Ou seja, toda a experiência autêntica com Deus é testada no chão da vida. Eu lembro do cursinho de cristandade, quando você vai fazer o cursinho, que não fez a chance, procure fazer, procure a sua diocese. O cursinho de cristandade, você sobe, fica 3 dias em oração, em meditação, em contemplação. Quando desce,
você está transformado, mas o mundo é o mesmo. A gente tem que ter essa consciência que a transformação principal acontece a partir do eu, não a partir do outro. Então, o pai suplica a Jesus: Senhor, tem piedade do meu filho. E Marcos Marcos dá detalhes que ele fala: esse mal o acompanha desde a infância. E é ali que surge aquela frase humana, tão profunda e tão autêntica: eu creio, mas ajuda a minha falta de fé. É um pedido que mistura confiança e fragilidade. A fé, ela não é ausência de dúvida nem de medo, mas é decisão de confiar e ir de encontro ao invisível, mesmo com medo. Jesus, quando reage a essa situação com firmeza, ele chama geração incrédula e perversa. Aqui Jesus nos chama a conversão, uma fé verdadeira, não uma fórmula mágica, não só a aparência. E ao explicar o motivo do fracasso dos discípulos, ele aponta: por causa da pequenez da vossa fé. E aí no original, no grego, isso indica uma fé atrofiada, pequena não pelo tamanho, mas porque não é vivida e não é exercida. Jesus usa então a imagem do grão de mostarda, pequeno sim, mas capaz de crescer e transformar. E isso nos lembra de Davi contra Golias, Ezequiel falando do ramo que se torna árvore, e tantas outras histórias bíblicas onde o pequeno, nas mãos de Deus, se torna forte. E a gente lembra disso quando a gente fala também em Marcos, quando acrescenta que essa espécie de demônio só pode ser expulsa por oração e jejum. A fé não se mantém viva sem intimidade com Deus. É preciso oração, é preciso compromisso, é preciso vida, e a gente precisa entender que é preciso caminhar com Jesus. E hoje somos convidados a combater os demônios que estão em nossa sociedade. E esse pai e essa mãe representam tantas mães e pais que sofrem com seus filhos com dependência química, com filhos que têm depressão, jovens marcados por traumas e exclusão. São famílias inteiras feridas por sistemas injustos, que é verdadeiro demônio. É gente que carrega feridas visíveis e invisíveis. O demônio pode até ter muitos rostos: o racismo, a corrupção, a desigualdade, o ódio ideológico, a manipulação religiosa, a fake news. A fé que Jesus nos convida a viver não é só no palco, mas também é na vida. Não pode ser apenas um slogan, mas aquela fé que nos leva a se ajoelhar, que nos ajuda e que nos leva no momento da vida. Que a gente vai chorar até mesmo, mas vamos perseverar porque temos fé. Como dizia o Papa Francisco, a fé verdadeira traz o desejo de mudar o mundo e deixar algo melhor para o outro. Então, quando nossa fé parecer pequena, que possamos rezar como o Pai do Evangelho: eu creio, Senhor, ajuda a minha falta de fé. Porque essa fé, mesmo no tamanho de um grão de mostarda, aonde ainda pode remover montanhas, não no sentido literal nem mágico, mas na força real do amor que transforma as vidas. E a gente lembra ainda que essa fé nos convida a mudar de atitude perante tudo aquilo que nós tivemos. Por isso, a gente quando fala da escala 6x1, a gente quando fala da questão política, isso é a fé. É compromisso com a realidade do mundo. Não uma fé alienada que fica olhando somente, como diz um amigo meu, dizia no ônibus, né? Eu só quero louvar. Né? Uma fé que te leva do louvor à ação. Não uma fé atrofiada, mas uma fé que nos converte para vivermos sendo o melhor para o mundo e para o outro. Bom, eu paro por aqui, peço a você que reze por mim, ainda gripado, que possamos ser fiéis e praticarmos a fé com coerência e justiça. Eu sou Daniel Nonato. Eu só preciso de Jesus pra ficar de pé. Usei a minha vida e agora é só fé. E agora é só fé, só fé, só fé. E agora é só fé, só fé, só fé. Hoje eu levantei da cama, tomei meu café. Rezei uma Ave Maria pra ficar de pé. Tudo isso foi na graça, irmão. Eu estou na mão de Jesus, irmão. Só preciso de Jesus pra ficar de pé.
Mudei a minha vida e agora é só fé. E agora é só fé, só fé, só fé.